Olá, Shalom, tudo bem? Hoje, mais um vídeo, hoje falando sobre o livro de Josué, essa série de vídeos que eu estou fazendo, falando a respeito de cada livro da Bíblia, trazendo um panorama geral, trazendo ali um resumo, né, sobre cada livro da Bíblia, e hoje nós iremos falar sobre o livro de Josué. Um livro muito importante dentro da história da Bíblia, né? Não menos importante do que os demais, mas que nos mostra ali o início, né, da posse da terra prometida ali, né, que o Senhor prometeu aos antepassados daquele povo. E então, assim, esse livro ele inicia sendo o primeiro livro histórico, inclusive um dos primeiros livros do conjunto dos livros históricos da Bíblia que vai até o livro de Esther, para você ter uma ideia. E ele também é o começo dessa narração da Bíblia, essa divisão que tem ali, que trata a respeito da posse da terra prometida. Que aí ele vai de Josué até o livro de 1 Samuel. Então ele vai Josué, Juízes, Ruth e 1 Samuel, que vai narrar essa conquista da terra prometida. Então, durante essa narração dos livros que mostram essa posse, Deus levou o povo ali até o limite da terra prometida ali, que tinha sido prometida ali a Abraão, aos seus antepassados ali. E Moisés, então, na partir daquele momento, ele entrega a liderança para Josué. Então, depois deles terem passado 40 anos ali na peregrinação no deserto, e aí finalmente eles chegaram naquele ponto ali, que agora é a hora de conquistar, a hora de viver o cumprimento da promessa de Deus, que era conquistar a terra de Canaã, que atualmente, inclusive, é o território ali do país, né, de Israel, tá? Se você não sabe. Então, Josué ele vai começar o livro dele ali lembrando o povo como era necessário eles manter servindo a Deus e confiar plenamente no Senhor para ser bem sucedido nessa nova fase que seria a conquista, a tomada da terra, né? E eles então concordam. Então no começo ali tiveram uma entrada milagrosa em Canaã através do Rio Jordão, que o Senhor abre o Rio Jordão para eles atravessar, e eles vencem também uma batalha muito importante sobre a cidade de Jericó. E aí, só que aquilo mostrou o quão poderoso era Deus para poder fazer com que eles conquistassem aquilo. Porque humanamente falando, jamais poderiam conquistar, né? Era uma cidade fortificada, uma cidade muito forte, e humanamente não teria como eles terem vencido aquilo. Então Deus mostra esse cuidado. Então esse começo foi muito glorioso, foi muito bom, só que chegou um ponto que o povo realmente começou a enxergar que dependiam realmente, né, totalmente de Deus para continuarem essa conquista durante esse tempo. Então, essa forte liderança que Josué exerceu, né, esse papel que ele exerceu, foi muito assim fundamental para o povo. Para quê? Para que eles mantivessem focados em Deus. E assim eles conseguiram conquistar a terra prometida e depois então distribuir ali a terra nas 12 tribos que a gente já conhece também. Então, Josué ele é um dos únicos adultos, único dos dois adultos, na verdade, que entraram da primeira geração, né, que entraram na Terra Prometida. Foi apenas Josué e Caleb. Então, assim, a Bíblia nos fala, durante o livro, inclusive, de Deuteronômio, vai nos mostrar alguns pontos ali, que ele era um amigo íntimo de Moisés. Ele estava sempre perto de Moisés e ele até liderava, né, várias situações ali de conquistas, enquanto no Êxodo ainda, ele liderava também exércitos. Então a Bíblia vai mostrar em Deuteronômio 34 que ele era um homem cheio de espírito da sabedoria e que ele foi escolhido por Deus para poder suceder Moisés nessa liderança, né, do povo, para poder conduzir o povo à terra prometida. Ele vai falar isso lá em Deuteronômio 31. Depois você dá uma lida lá também para você ver. Então, assim, José então ele começa lembrando o povo ali, né, sobre a importância de confiar em Deus, o quanto seria importante dali em diante eles continuarem confiando em Deus, porque se eles não obedecessem, se eles não confiassem, não seria possível então eles conquistar aquela terra. Então ele ajudou de certa forma a manter o povo unido, o povo sempre em um foco só, em um propósito só, que era conquistar a terra. E isso era feito o quê? Através da confiança, através da fé no poder do Senhor, né? Então a gente aprende que quando o povo estava obedecendo a Deus, quando eles estavam seguindo os planos do Senhor, eles obtinham sucesso em tudo que eles iam fazer, conquistavam as terras. Só que quando eles começavam também afastar um pouco disso, eles percebiam que também vinham as consequências. Por quê? Nós precisamos entender que
quando nós dependemos do Senhor, quando nós entregamos a razão do nosso sucesso, a base do nosso sucesso, nas mãos do Senhor, Ele trabalha da maneira dele. O que nós precisamos entender é que nós temos que aprender a caminhar da maneira do processo de Deus. Porque Deus ele tem as formas dele de agir e nós não podemos duvidar do poder que ele tem para poder fazer uma situação se tornar em uma experiência para nós, né? Uma luta, uma batalha, se torna uma experiência, mas que do jeito dele vai agir e nos fazer chegar ao cumprimento das promessas que ele tem para nós, né? Então, lendo ali o livro de Josué, a gente entende que quando nós servimos ao Senhor com inteireza de coração, com o coração voltado ao Senhor, ele nos permite alcançar níveis maiores, nos permite avançar sobre a conquista das promessas que ele tem para nós, né? Então, a gente observa que Josué ele servia a Deus e ele servia ao Senhor ali desde a sua mocidade. A Bíblia vai falar em Êxodo 33 que ele nunca se apartava do tabernáculo, né? Que ele estava ali servindo o tabernáculo do qual ele nunca se apartava, ou seja, estava sempre ali servindo. E ele liderou algumas batalhas também, em Êxodo 17 você pode ler isso, você vai ver também. Ele foi um dos cabeças dos filhos de Israel, enviado como espia, inclusive, durante aquela missão que eles tiveram de espiar a terra, né? Que aí somente Josué e Caleb voltou com um relatório favorável da terra que eles tinham de espiar. E aí, assim, ele ministrava também, ministrou o povo junto com Moisés. Deuteronômio 32 vai narrar isso também. Você pode ver que é mais no finalzinho do Deuteronômio que narra, por quê? Foi justamente quando ele teve ali essa transição, né, esse momento de transição de Moisés para Josué. Então, assim, ele sempre tinha essa preocupação de estar ali junto com o povo, e estar ensinando o povo, e de ensinar a palavra de Deus para o povo. Aí Josué 8,35 vai mostrar isso pra gente. Então, algumas curiosidades sobre Josué, inclusive, é que o nome dele, por incrível que pareça, não era Josué. Originalmente, o nome dele era Oséias. Só que significa salvação. E esse nome foi mudado por Moisés. Lá em Números 13:16, ele vai falar que Moisés, então, mudou o nome de Oséias, né? Que aí passou a se chamar Josué. E esse nome dele, Josué, no hebraico é Yehoshua, que significa que o Senhor é a salvação. E ainda mais, quando abrevia esse nome dele na forma Yeshua, no caso Yeshua, né, corresponde ao grego Jesus, corresponde a Jesus no grego, que é o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a salvação, né? Então, você observa que essa característica, Josué já apontava, já profetizava, vamos dizer assim, a vinda do Messias, né? Ele já prefigurava, porque se nós observarmos lá em Apocalipse, olha só o que diz Apocalipse 21, e no Apocalipse 21, versículo 1 ao 8, ele vai falar justamente sobre isso, a Nova Jerusalém, que ele fala que viu um novo céu, nova terra, a cidade santa, que não haverá mais choro, aquele que está sentado sobre o trono diz, estou fazendo novo todas as coisas, e aí ele vai falar o seguinte, que aqui nessa frase aqui, nessa passagem, mostra que Josué estava sendo ali um condutor daquele povo, era quem conduziu o povo a Israel, a terra prometida, aonde seria o lugar de descanso para eles, né? Passaram muitos, vamos dizer assim, muitos desafios durante essa peregrinação deles e agora estariam entrando numa terra, né? A terra que mana leite e mel, a terra do descanso para eles agora, né? Então essa narrativa da história da conquista da terra prometida, ela nos mostra uma história de aliança e de fé. Por quê? Porque Deus tinha prometido por herança aos filhos de Israel a terra boa, essa terra que mana leite e mel. Lá em Êxodo 3:8 ele vai falar justamente sobre essa promessa. E aí, para alcançar essa promessa, o povo então precisava vencer as cidades fortificadas, enfrentar os desafios que eles tinham no meio do caminho para poder alcançar aquela terra. E então o povo foi conduzindo aquela viagem deles ali ao meio do deserto e foi conquistando os territórios. Então, assim, naquele momento em diante, o povo que estava ali para conquistar a terra não era mais aquele povo que teve medo lá atrás. E aquela geração que foi eliminada, que teve medo e quis inflamar o povo e pensaram em voltar para o Egito, né? Porque muitas vezes o homem ele vem para os caminhos do Senhor, vem para os pés do Senhor, e aí ele começa a enfrentar algumas batalhas, algumas lutas, e ele se lembra do Egito. Ele vai se lembrar do mundo antigo que ele vivia, do mundo natural.
E ele quer, de certa forma, voltar para aquilo, porque ele acha que, eu vou caminhar com Cristo, minha vida vai mudar de uma hora para outra e vai ser tudo lindo, é uma maravilha. Queridos, com o Senhor, tudo é uma maravilha, só que Ele nos ensina a crescer na fé, a crescer na perseverança, a crescer na confiança no poder do Senhor. E era isso que aquele povo agora estava vivendo, uma plena confiança no poder de Deus, né? Porque eles já sabiam daquilo que os antepassados dele tinham vivido no passado e não tinha chegado até ali justamente por conta disso, por conta da falta de fé no Senhor, né? Então, nesse momento, então, Josué, ele agora tem esse povo diferente, né? E agora ele tem um diferencial, que o povo agora, eles têm agora a palavra, eles têm um guia, né? Eles têm um guia que é a lei. E Moisés já tinha recebido a lei do Senhor, ele já tem ali o Pentateuco para poder viver uma vida de obediência à palavra do Senhor e para que tudo fosse bem sucedido. Tanto é que Josué 1,8, ele vai dizer justamente sobre isso. Então, aquele povo, eles não tinham equipamentos avançados de guerra, não tinham poderio militar, não tinha carros, cavalos, aquelas coisas todas de guerra mesmo, né? Só que o Senhor ia conduzindo eles e pela força do poder do Senhor, eles iam conquistando aquelas cidades, né? E chegando à terra prometida. Então, não foi a bravura daquele povo, não foi a ingenuidade deles, não foi assim a força do braço deles que fez com que eles vencessem aquela batalha. E muitas das vezes a gente se engana achando que podemos vencer as lutas e os desafios e queremos colocar tudo na força do nosso braço, de conseguir do nosso jeito. Mas eu quero te dizer que quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor e vivemos uma vida de obediência a Ele, Ele vai à frente, batalhando por nós, abrindo os caminhos e vai fazendo com que os inimigos sejam derrotados à nossa frente. Então, se nós quisermos vencer as lutas e os desafios, nós temos que tomar algumas atitudes que eu quero deixar para você. Primeiro, Josué 1,7, ser forte e corajoso e ter o cuidado de guardar o que a palavra do Senhor nos diz. Quando você anda naquilo que a palavra do Senhor diz, você se torna forte e corajoso, porque a palavra do Senhor, ela é o nosso guia. A palavra do Senhor é aquilo que nos direciona a viver os planos e os propósitos de Deus. Nós precisamos também sempre falar dessa palavra e meditar nela dia e noite. Josué 1,8. Ele vai deixar isso também bem claro, né? Sempre ler a palavra do Senhor, falar da palavra do Senhor e meditar também na palavra do Senhor de dia e de noite. É interessante, eu comecei a adotar um hábito de um tempo para cá, que nesses períodos de espera, né? Eu vou para um banco, ou vou para uma clínica, para um consultório, alguma coisa assim, ao invés de ficar ali, às vezes me distraindo, às vezes ali só vendo Instagram ou rede social, alguma coisa assim, eu gosto de estar lendo. E eu tenho um aplicativo da Bíblia no celular, então eu gosto de abrir ali o aplicativo e ficar lendo ali durante esses períodos de espera, o que ajuda muito. Por quê? Porque eu sempre pedi ao Senhor a revelação da palavra. Senhor, me ajuda quando estiver pregando, estar lembrando ali de versículos na Bíblia e tal. E um dia o Espírito Santo ministrou no meu coração o seguinte: você não lembra de um lugar que você nunca passou. Então você precisa o quê? Pelo menos ler a Bíblia. Eu não estou entendendo, querido. Leia a Bíblia. Leia, o Espírito Santo vai te trazer entendimento e vai trazer a sua memória na hora que você precisar de uma palavra. Ele vai trazer, por quê? Você já passou os olhos naquele lugar. Você sabe, isso aqui está na Bíblia. A Bíblia diz isso. Eu já passei por aqui, eu lembro. O Espírito Santo me lembrou. Então, se você quer lembrar da Bíblia, leia a Bíblia. Você não vai lembrar de um lugar que você nunca passou antes, né? Então, assim, e isso fez muito sentido para mim, porque a partir de então, eu comecei a ler. O tempo todo que eu posso, assim, que eu estou disponível, eu gosto de estar lendo a Bíblia. Porque é uma forma que eu tenho ali de estar gravando aquela palavra no meu coração, na minha mente, e ter sempre uma palavra quando eu precisar. Amém? Um outro ponto também, Josué 3,5. Nós devemos nos santificar para poder viver os milagres de Deus. É uma vida de santidade, um estilo de vida separado, dedicado ao Senhor, né? Não apenas afastando-se do pecado, mas vivendo uma vida de santidade em todos os sentidos, vivendo de forma diferente do que o mundo prega, né? Precisamos também crer na palavra profética. Josué 6, versículo 2 vai falar sobre isso. Temos que ter atitudes espirituais de conquista. Josué 6, versículo 8 ao 21 vai nos mostrar também isso. Afastar-nos das coisas mundanas, né? Dos comportamentos e padrões mundanos que o mundo oferece, para
que já foram inclusive condenadas por Deus, né? Então, nós precisamos entender isso, que é viver uma vida de acordo com os padrões do céu, de acordo com os padrões do Senhor, e não de acordo com os padrões do mundo. É não se conformando com esse século, né? É transformando pela renovação da vossa mente, né? Mudando a forma de pensar, a forma de agir, a forma de viver. Então, assim, e acima de tudo, nós precisamos ter a fé de que Deus realizará o impossível e vai cumprir as promessas que Ele tem para nós. Não importa a situação, se ela é difícil, se ela é complicada, se aos olhos humanos não tem jeito, se é aquela doença incurável, se é aquela doença que os médicos disseram não tem cura, queridos, creia. Deus, ele realiza o impossível através da nossa fé. Né? Você pode ver que quando o povo conquistou ali Jericó, a Bíblia vai falar, inclusive, em Hebreus 11, que é o capítulo central que fala sobre a fé na Bíblia, né, vamos dizer assim. No versículo 30, ele vai falar justamente sobre isso, que pela fé o povo marchou 7 dias em volta de Jericó. E as muralhas de Jericó caíram. Muralhas super fortificadas caíram pelo poder da fé. Então, quando nós cremos no Senhor, quando nós depositamos a nossa fé no Senhor, não existe muralhas que fiquem de pé durante o nosso caminho, durante a nossa caminhada, em rumo ao cumprimento da promessa de Deus para nossas vidas. Então, observa que durante esse texto, esse livro de Josué, alguns milagres eles também testemunharam ali muito forte, né, que foi a derrubada, né, das muralhas de Jericó que caíram, e também, mais uma vez, a abertura de um rio agora, né, o Rio Jordão, que estava na frente deles, precisava atravessar, e mais uma vez o Senhor mostrou o poder dele, que não apenas com Moisés, mas agora também com Josué, o povo ia viver outro milagre, abrindo o rio, agora para eles atravessarem a pés enxutos, para eles saberem que o Deus dos antepassados deles, que tinha feito isso lá atrás, também é o mesmo Deus que fez aquilo naquele momento. Então, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Basta nós crermos, depositar a nossa fé no Senhor, né? Depositar a fé no Senhor, por quê? Porque quando nós cremos no Senhor, Ele é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Josué também pôde contemplar a resposta de um pedido, né? O sol e a lua ficaram parados por quase um dia inteiro. Josué 10:12 ele vai falar sobre isso. Imagina, um fenômeno natural aconteceu, né? Vamos dizer assim, no mundo natural, no mundo físico aqui, mas que o Senhor é quem tem controle disso tudo. E o Senhor controlou e atendeu o pedido daquele povo, porque o Senhor estava com eles. Então, dessa forma, o povo, com todos esses desafios, com todas essas lutas que eles passavam, mas eles conquistaram a terra prometida e então entraram na terra de descanso. E a Bíblia fala em Josué 11:23 que então a terra repousou da guerra, ou seja, eles agora descansaram, agora eles têm paz, estão na terra que mana leite e mel. E então o livro de Josué se encerra com ele exortando o povo a sempre se manter fiel à aliança com o Senhor, a sempre se manter ali obedientes à palavra de Deus, a sempre se manter confiantes no poder dele. Por quê? Nós precisamos crer e crer que Deus é o Deus Todo-Poderoso e é o Deus que tudo pode fazer quando nós exercitamos a nossa fé. Então esse livro de Josué, ele nos traz muitos aprendizados. Entre eles a obediência, a fé, a confiança no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso e que fará grandes coisas na sua vida em nome de Jesus, tá? Deixa esse vídeo para você. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, curta aí, tá bom? E indica, manda para outras pessoas também para serem edificadas através desse resumo desse livro de Josué. Eu te encorajo também a ler o livro de Josué, como eu vou estar sempre encorajando você a ler todos os livros da Bíblia. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.